copiar esse probleminha lá para o quadro. Quando tem esse símbolo aqui, é porque você vai precisar usar o Excel ou algum software também para te ajudar um pouco a fazer algumas contas, tá? Então, provavelmente você não vai poder fazer tudo na mão, mas isso não quer dizer que não deva ter conhecimento de cálculo para fazer, pelo contrário, né? Aí é o bom exercício, que você vai ter que usar as ferramentas e o que você aprendeu. Então, uma fábrica de sabão quer manufaturar uma lata em formato de um cilindro circular reto, né? Cilindro circular reto ele não é torto, pronto, né? Ele tem um ângulo de 90 graus, é que ele não é inclinado. E tem que caber de volume dentro dele 500 centímetros cúbicos. O material do topo e da base. O material do topo e da base. Então, esse tem um custo de 0,02 centavos. Então, vou fazer assim, ó, 0,02 centavos por centímetro quadrado. Vamos chamar de reais mesmo aqui. E o material dos lados é mais barato. O material dos lados é de 0,01 por centímetro quadrado. Porque você compra, quando você vai fazer a lata, você compra uma chapa, né? E essa chapa você vai recortar em círculos para fazer o topo e a base, né? Ou você vai recortar ela em forma retangular para fazer a parte lateral. E você usa chapas mais baratas nas laterais. Estime o raio e a altura da lata para que custe o menor preço para fabricá-la. Então, eu vou tentar criar uma função custo, né? A função custo, ele quer o raio e a altura. A função custo, ela é igual ao custo do topo, mais o custo da base, mais o custo de fazer a parte lateral. Então, vamos por partes. O custo do topo é igual ao custo da base, que é igual a πr ao quadrado vezes 0,02, porque 0,02 reais por centímetro quadrado. Esse é o custo do topo ou da base. O custo do lado do cilindro, né, que basicamente o que é o lado do cilindro, se não é uma chapa retangular, né? E você dobrou assim, né? Então, essa chapa retangular, espichada dá isso. E vai ser 2πr vezes H, a área dessa chapa. Então, 2πr vezes H. Agora você consegue estimar o custo dessa lata. O custo dessa lata é 2 vezes πr ao quadrado vezes 0,02. Tá? E aí você vai me pedir por que é 2 vezes πr ao quadrado vezes 0,02? É porque tem o topo e tem a base, mais o custo da lateral, que é 2πrh. Tá? Esse é o custo em função do raio e da altura. Você pode dar uma lidinha ali, Samantha, para mim em português. Estime o raio e a altura
da lata para que o custo, daí o que é isso aqui? Da lata que custa menos para ser fabricada. Da lata menos para ser fabricada. Eu me esqueci de multiplicar esse H aqui, ó, por 0,01, né? Professor, na função eu tenho que colocar o H em função de R também ou eu posso deixar ele como H? Aí é uma excelente pergunta, porque eu vou dar uma olhada se esse círculo, se esse reto, ele é um em que a altura é o dobro do raio, que eu estou desconfiado disso. Tá? Então, o cilindro circular reto, eu vou dar uma olhada agora, se ele tem alguma característica, né, que, além de ser 90 graus com a base. Um cilindro circular reto. Vamos ver a definição dele. Pô, já apareceu até ali do ladinho, ó. Um cilindro circular reto cujas geratrizes são perpendiculares às bases. A geratriz não está dizendo nada que o raio seja função da altura. Então, um cilindro circular reto é um cilindro cujas geratrizes são perpendiculares às bases. Assim, no cilindro circular reto, a geratriz e a altura têm as mesmas medidas. Então, não... O outro que eu estava pensando era o equilátero. Muito bem. Aqui eu coloquei ele em função do raio e da altura. Né? Será que a gente consegue... Sugestão, expresse o custo em termos de R. Mas como é que eu vou expressá-lo em termos de R? Eu tinha eu feito tenho tipo... volume. Isso. Exato, perfeito, eu tenho volume. Então, pelo volume eu faço isso. Samantha, você fez tudo certinho. Volume igual a πr ao quadrado, que é a área da base, né? Vezes a altura. 5.000 igual a πr ao quadrado vezes a altura. E agora eu vou isolar a altura. 500, professor. Oi? 500. É 500? Muito obrigado. Ainda bem que você avisou no comecinho. H igual a 500 sobre πr ao quadrado. Bom, isso vale só para esse cilindro aqui. Não vale para qualquer cilindro, né? Só para esse cilindro de 500 centímetros cúbicos de volume. Agora, eu consigo deixar o custo só em função... Professor, sim. Professor, é que tem 3 pessoas numa sala lá no Teams, estão falando que o professor não está lá. Então, manda eles entrar aqui na sala. Daí eu falei para eles entrarem pelo link que o professor mandou, mas eles disseram que não estão conseguindo. Eu também entrei pelo Teams lá e só tinha o Yaya, o Henrique e mais um menino lá. Eu também não consegui entrar pelo Teams. Eu entrei por aqui. Parece que tá em outra equipe, eu não sei. Ô, Deve professor. ter acontecido alguma coisa. Oi. Era eu que tava naquela sala, tá? Tava eu e Yaya, e depois entrou o Henrique com o sobrenome impronunciável. Daí ficou, tipo, entravam umas pessoas, saía. Eu, assim, eu achei que eu tava na sala certa. Eu fiquei lá uns 10 minutos. Tá, e você... Aí, para que eu saí de novo, que eu vim pra essa sala. Pelo mesmo link, eu até não entendi nada. Eu também não. Eu vou mandar o link de novo da sala para eles. Eu fui pro Upside Down. E daí... Olha, mas eu mandei o mesmo link que eu mandei lá em cima. Bom, certo, agora eles conseguem entrar. Mandei o link de novo aqui. Muito bem. Agora, eu não sei se não vamos começar de novo, né? Eduardo, começa de novo?
O que você me disse? Você falou comigo, professor? Tá cortando um pouquinho? Ah, bom, falei contigo. Eu pedi se eu começo de novo a questão, não seria melhor? Eu acho bom, porque eu também precisei entrar mais tarde, não tava conseguindo entrar. Então vamos começar de novo aqui. Obrigada. Imagina. Então, essa questão é um oferecimento da Samantha. Ela disse que tem uma empresa de sabão e que quer produzir latas no formato cilíndrico. Ela já tem ideia do volume, né, dessa lata. O volume é de 500 centímetros cúbicos e já foi atrás de custos, né? O custo da base e da tampa por centímetro quadrado é de 2 centavos. E o custo da lateral, que por algum motivo precisa ser mais reforçada, ou menos reforçada, é de 1 centavo. Aí pede-se estime o raio e a altura para que a lata tenha um menor custo de manufatura. Bom, você sabe que o custo total da lata, por enquanto, eu imagino que ele dependa do raio e da altura, e não só do raio ou não só da altura, que vai ser 2 vezes porque eu tenho base e topo, né? 2 vezes 0,02 vezes πr ao quadrado. Então, 2 vezes o custo da base, ou seja, o custo da base mais o custo do topo. Mais o custo lateral, que é 0,01 vezes 2πr vezes h. Você sabe que a área lateral, vou desenhá-la aqui de novo. Esse aqui está quase fechado, tá? Esse comprimento aqui é o comprimento do círculo, que é 2πr, né? E vezes h, para ter toda a área lateral aqui, né? Então, a área lateral vezes o custo da área lateral. O problema é que esse custo aqui ficou em função do raio e da altura. E aí a própria Samantha, ela disse, mas ele pediu um menor custo e você me deu uma função de 2 variáveis, né? Estou longe de saber o menor custo. Mas foi dado o volume, né? E o volume nós sabemos que é a área da base vezes a altura. O volume desse cilindro, né? Não de um cilindro qualquer, né? Que é 500. No cilindro qualquer é V. E aqui eu consigo deixar a altura em função do raio desse cilindro de volume 500. Então, a altura é igual a 500 dividido por πr ao quadrado. E é essa altura que eu vou colocar aqui. Daí, essa função daqui vai ficar só em função do raio. Vai ficar 2 vezes 0,02 πr ao quadrado, que nem precisaria de parênteses, mais 0,01 vezes 2πr vezes 500 sobre r ao quadrado. Aí você poderia me dizer, mas Ângelo, eu acho que você não foi inteligente que chega, porque vai ter r quadrado aqui e r quadrado lá.
Que tal você ter isolado r² lá em cima? Eu acho que vai ser um melhor negócio. Tá? R² igual a r² igual a 500 sobre πh. Eu vou tentar essa também. 500 sobre πh. Vamos ver se agora eu fui mais esperto. Eu vou fazer o custo só em função de altura agora. 2 vezes 0,02 vezes π vezes 500. Não adianta nada, porque aqui vai ficar uma raiz quadrada, ó. Não foi inteligente, acho que melhor foi a primeira vez. Porque aqui eu vou ter que colocar a raiz quadrada do que está lá, não vai ajudar em nada. Então, a primeira vez a gente foi mais esperto. Vai saber. Sem fazer, a gente não sabe. Agora eu vou simplificar isso aqui um pouquinho. O custo em função do raio vai ser... Bom, eu tenho π, que eu posso colocar em evidência. Ó, eu tenho 2 e tenho π. 2π. Agora, esse raio... Ô, professor. Oi. Não é 500 sobre πr²? É sobre πr², obrigado. Daí, esse π corta com esse π, ó. Essa manta disse é isso daqui, ó. Eu me esqueci de colocar aquele π. Então, vou colocar apenas... Por enquanto, eu só tenho 2 que eu poderia ter em evidência dos dois lados, né? Mas eu ainda vou cortar mais coisa. Né? Esse raio, eu vou cortar com esse raiozinho aqui. Não vou colocar nada em evidência. 0,04, que multiplica aqui, né? πr² mais 5 sobre r. Esse vai ser o custo em função do raio. Agora, será que eu consigo estimar o custo mínimo? Eu acho que sim. Eu vou somar essas duas funções. Primeiro, eu vou fazer 0,04 πr². Esse 0,04 πr², ele é uma parábola. Se eu coloco aqui o raio e aqui o custo, ele vai ser uma parábola assim que passa pelo zero, tá? Isso aqui é o 0,04 πr². E depois eu tenho 5 sobre r. O 5 sobre r, que vai ser uma função assim. 5. Não é 10 sobre r, por causa daquele 2 ali? É 10, sim. Meu Deus, é verdade, Samantha. Que bom que você está me ajudando, porque olha... 10 sobre r. E do lado de cá, claro que vai ter o 10 sobre r, né? Mas não faz sentido nenhum o gráfico do lado de cá, porque raio negativo é uma coisa que não faz sentido. Aí você, na sua cabeça, você soma essas duas curvas aqui, ó. E a soma dessas duas curvas, aqui no começo, essa aqui é quase zero, ela é praticamente a curva vermelha. Lá no final, essa aqui é quase zero, é praticamente a curva preta. E aqui no meio, é a soma das duas. Intuitivamente, essa é uma questão difícil para funções, hein? Intuitivamente, eu verifico que aqui eu vou ter o ponto de menor custo. O ponto de menor custo é quando essa função é igual a essa. E eu não sei porque eu estou com a impressão que até aí a Samantha chegou. E não sei se ela não chegou até o final. Então, quando
que 0,04 πr ao quadrado é igual a 10 sobre r. Então, passa o r para lá multiplicando, vai ficar πr ao cubo igual a... Bom, coloca aqui 0,04, πr ao cubo igual a 10. R ao cubo igual a 10 sobre... Agora que vai entrar a calculadora, Samantha. 0,04 vezes π. É que eu vou ter que achar o raio. Só nesse momento tinha aquele desenho do lado da questão lá. Isso quer dizer que você vai precisar uma calculadora, né? 10 dividido por 0,04 π. Pode ser o Excel, pode ser qualquer calculadora. Eu vou fazer aqui na minha calculadora. Só esperar ela abrir. Raiz cúbica de 10 dividido por 0,04 vezes π. 4,301. 4,301. O que a gente pode fazer, centímetros, o que a gente pode fazer agora é dar uma conferida nisso, Samantha. Eu vou pegar essa função custo aqui, ó, e vou colocar alguns valores diferentes desse 4,301 para ver se isso é verdadeiro. Eu calculo o raio, né? E claro que depois eu posso calcular, logo na sequência, eu posso calcular a altura. Até deveria calcular, né? Vamos calcular a altura também, que é 500 dividido por π vezes o raio, vou chamar de raio mínimo ao quadrado. Ele ainda não calculou, porque eu tenho que dizer o que é o raio mínimo aqui em cima. Não é que é o raio mínimo, é o raio para o custo mínimo, né? E aí deu 8,603. Bom, em primeiro lugar, eu vou ver se o volume fecha. Se o volume vai dar de 500 centímetros cúbicos, né? Que é centímetros também. Essa aqui é a altura. Altura para o custo mínimo. E agora, o volume para o custo mínimo é igual a π, 2 vezes πr, né? 2 vezes π. Calma, não. É πr ao quadrado só, não é a área. Certinho. Agora eu vou calcular o custo. O custo, vou deixar ele só em função do raio, que é aquela expressãozinha que está aqui, 0,04 vezes π vezes raio ao quadrado, mais 10 dividido por r. Esse é aquele gráfico que eu até quero mostrar para vocês. Vamos fazer o gráfico dessa função. Em função do raio. Está aqui o gráfico, né? Eu vou fazer ele só de 0 para frente, que é o que interessa. E vamos fazer, já que o raio mínimo deu 4,3, eu vou fazer ele, vamos fazer aqui que o
custo. Bom, vou calcular primeiro eu vou calcular o custo do raio mínimo. Só para saber até onde eu vou com o eixo Y. Eu chamei de raio M e não raio min. 4,65. Então, esse aqui indo até 10 está bom. Esse indo até 10 está bom. E esse aqui indo até 10 está bom. Tá? Eu fiz o total. Agora eu vou fazer por partes. Eu vou fazer a primeira parte da função, que vai ter que ser igual à segunda parte, né? Que a gente chegou à conclusão, que ali era o mínimo. A primeira parte da função, que é aquela parte da parábola, e a segunda parte da função, que é aquela parte da hipérbole. E por aqui, né, eu estimei mais ou menos por aqui o custo mínimo. Não deu exatamente aqui, mas deu mais ou menos aqui. O que você poderia fazer também é, porque você usou um computador, né, você poderia pegar um traço desses, né? E dizer, olha, Ângelo, acho que você se enganou, não é bem ali. Bom, eu fiz uma estimativa. O custo mínimo, na verdade, ele está um pouquinho mais para cá, ó. Me parece que ele está aqui, ó, em 3, alguma coisa. Né? Vamos colocar um traço horizontal também? Bom, deixar aqui. E agora, o custo mínimo está aqui. Ele não está exatamente nesse cruzamento. Mas, muito bem, foi o que deu para fazer. Né? A gente ainda não aprendeu derivadas. Né? E o que a gente conseguiu chegar de custo mínimo, né? Ficou um pouco mais alto do que deveria, foi de 4,65. Agora, se você colocasse o raio de 3,475, certamente aí sim você conseguiria o custo mínimo. Tá? Aqui, ó, você conseguiria um custo ainda um pouquinho... Bom, estava aqui também, né? 4,355 estava aqui também. Né? Claro que ele não está bem em cima, né? Ele tem que ficar aqui, ó, para dar o 4,4 que está lá. Samantha, ficou compreendido a questão? Ficou, sim. Essa é uma questão que é de nível de trabalho, tá? Ela é um pouco... Eu não daria uma questão dessas em prova. Ela é um pouco altíssimo nível, assim, sabe? Para funções, altíssimo nível, tá? Se você e eu acho que você foi bastante longe nessa questão. Você foi até onde? Eu fui até a função. Daí eu estava tentando descobrir o vértice da parábola, mas eu não fiz os gráficos. Dava aqui, né? O vértice da parábola dava aqui, né? Não, só que eu não fiz o gráfico. Daí na minha cabeça era só, tipo, uma parábola, entende? Ah, entendi. Mas você foi muito bem, Samantha, tá de parabéns. É questão dificílima. Eu não daria em prova essa questão, tá? Só em trabalho. Mais alguma questão? Pode ser a Samantha, pode ser outra pessoa. Não demorem, por favor, aproveite o tempo. Tá, eu vou falar outra então, tá? Fala, Samantha. Deixa eu pegar aqui, espera. É a 55. A 50 dessa mesmo, não? Qual seção? 0,1, 0,2? Eu acho que é a 0,1 também. A 0,1 também. Aqui não, aqui só tem até 40. Ah, tá. Aqui eu achei uma que tem 55.
Essa aqui, ó, mas não sei se é simplifique. Simplifique o... Não, é uma com um avião. Um avião. E você não conseguiu achar qual que... Ela é de limites ou é de funções? É de funções. De funções. Você não conseguiu achar qual que é a seção? Deixa eu ver, é que eu imprimi, daí as folhas elas estão tudo misturadas. Tá. Daí é difícil. Concordo com você. Enquanto isso, eu tento achar o avião aqui. Ah, aqui. É essa aqui com o foguete? É, embaixo do foguete daí. Ah, tá. Ah, aqui, ó. Tá aqui o aviãozinho aqui embaixo. Tá aqui. Tá, vamos copiar esse aqui. Quando nós aprendermos derivada, que nós já começamos, vai ser moleza calcular aquele custo mínimo. Só que sem o conceito de derivada é mais complicado. Daí dá para fazer o que nós fizemos ali. Aqui, um avião está voando a uma altura constante de 3.000 pés. Acima da água, com velocidade de 400 pés por segundo. Vou dar uma aumentada nesse desenho aqui, porque a gente vai rabiscar um pouco aí em cima, e vai ser bom dar. O piloto solta um pacote de sobrevivência de forma que ele aterrize na água em um ponto P. Se a resistência é desprezada, então o pacote seguirá a trajetória parabólica, cuja equação relativa aos sistemas de coordenadas da figura de acompanhamento, né, que foi colocado um sistema de coordenadas, é dada por essa fórmula, onde G é a gravidade e V é a velocidade do avião. Usando a gravidade de 32 pés por segundo quadrado, encontre line of sight. O que é esse line of sight em português? Deve ser a linha reta aqui, mas... Professor. É linha de visão. Linha de visão. Uhum. Quem que está perguntando, além da Samantha aí? Não, eu ia falar a mesma coisa. Ah, tá. Linha de visão do ângulo θ para o menor grau que resulta no pacote atingindo o ponto P. Aqui está o ângulo θ e eu procurando o ângulo θ. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo 3.000. Eu vou dar uma pensada se esse θ eu posso colocar em outro lugar, né? Porque aqui eu tenho θ, né? Se isso aqui seguisse para lá, é só pensar num risco assim mais íngremezinho, né? Esse θ está aqui. E se esse θ está ali, esse θ está aqui também. Acho que facilitou minha vida. Agora eu vou desenhar este triângulo. E como foi me dada a posição y em função da x, eu consigo também fazer uma funçãozinha inversa aqui sem muito estresse, né? Porque eu sei que y vai ser 3.000. 3.000... Aliás, o y vai ser zero quando ele chegar aqui embaixo, né? O delta y que é 3.000 negativo. Então, quando o y for zero, eu vou descobrir o valor de x. Zero é igual a 3.000, que é a altura inicial, menos g, que é 32, sobre 2v ao quadrado,
né, sobre 2 vezes 32 ao quadrado, vezes x ao quadrado. Agora o meu trabalho todo está em contra x. X ao quadrado igual a menos 3.000 dividido por menos 32. Então já corta menos com menos. Vezes... 32 eu já vou fazer o seguinte, ó. Bom, deixa aqui. 32 ao quadrado vezes 2. Daí... Professor, Oi? da onde que saiu esse 32 ali da parte de baixo da fração? Da velocidade? Não seria não sei. 400? Eu vi 32 de novo, é 400, claro que é 400. Mas, Samantha, já dá para perceber que eu erro de propósito, né? Não é porque eu erro. Não é porque eu erro mesmo, tá? Aqui é 400. Eu já estava louco para cortar o 32 com o 32 aqui, estava bem feliz. E agora eu tiro a raiz quadrada de tudo isso aqui. Então vamos fazer essas continhas. $3.000 dividido por 32 vezes 400 ao quadrado vezes 2. Isso aí vai dar um número verdadeiramente absurdo. Só que é pés, né? E não quilômetros. Isso que me deixa um pouco mais feliz. Mas mesmo assim, 3.000 para 3 milhões... Vamos ver se a gente não fez nada errado aqui. 3.000 divide por 32 vezes 2. Tem que tirar a raiz quadrada ainda, por isso que o número deu tão absurdo. Tinha me esquecido de tirar a raiz quadrada, porque isso é x ao quadrado. Veja como é importante a gente fazer análise dos resultados. Poxa, isso aqui me parece absurdo. Eu não tenho tanta noção de pés, mas eu imagino se aqui deu uns 3.000, que aqui não pode dar 3 milhões, né? 1.000 vezes mais. Me parece um verdadeiro absurdo isso. E aqui deu na casa de milhões, vezes 10 na 6, né? 10 na 7, que é um pouco mais ainda, né? Só que eu me esqueci de tirar a raiz quadrada. E ele fez isso para me ajudar, né? Não é isso que eu quero. Então, Ctrl X, agora a raiz quadrada, aí. Agora sim, 5.477. Então, eu achei o X de 5.477 pés. Bom, 3.000 para menos de 6.000, isso pode fazer sentido, né? Bom, qual que é esse ângulo θ? Agora eu só olho para o triângulo e eu sei que a tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aqui eu consigo achar a tangente do θ ou até mesmo θ, né? Mas você pode terminar aqui a questão. Tá? Aqui terminou a questão, você achou o ângulo. Samantha, tirei a tua dúvida? Ou coloquei mais? Eu só não entendi aquela parte ali do 3.000 menos 32, porque ficou 3.000 sobre 32. É porque esse 3.000 aqui, ele vai para o lado de lá, né? Daí ele vai ficar menos 3.000 igual a menos 32 sobre 2 vezes 400 vezes x quadrado. O próximo passo é fazer menos 3.000 vezes 2 vezes 400 sobre menos 32 igual a x ao quadrado. Daí eu cortei esse com esse. Tá. E às vezes eu faço isso muito rápido e também me estrepo, né? Você que me ajudou durante a questão. Porque quando a gente começa a pular etapas e não tem os nossos... Como professor é muito fácil, a gente tem os nossos bons fiscais muitas vezes, né? Que tem alguns alunos que sempre estão atentos.
e nos ajudam. Muito bem, Samantha, se eu tirei essa tua dúvida, você pode pedir mais um, ou algum colega pode pedir mais um também. Kruszkiewicz, tem algum aí para pedir? Eu não, professor. Obrigado pela pergunta. E eu pronunciei certinho? Quase. Praticamente o russo aí, como é que é? A descendência mesmo? A ascendência? É eslavo, polonês. Eslavo, mas olha. Isso aí, chamar um eslavo de russo é como chamar um chinês de japonês ou um brasileiro de argentino. A raiva é a mesma. Então tá. Samantha, mais algum, Samantha? Você pode fazer alguma tipo de limites aplicada? Posso. Vamos pegar uma de limites aqui. Vamos pegar essa aqui de cara, aqui, essa 33, idade de Cristo. Eu gosto dessas aulas assim de exercício, que a gente pega qualquer exercício a esmo, o aluno escolhe um exercício, tem tudo sempre para alguma coisa dar errado durante a aula que o professor não preparou, né? Então, suponha que f de x é definida por partes, né? Primeiro para x menor do que 2, depois para x maior do que 2. Né? F é contínuo em qualquer lugar? Justifique a sua conclusão. Aqui já pegou continuidade também. Continuidade sem limite é uma coisa absurda, né? Porque continuidade depende de limite. Né? O que torna uma função contínua? O que torna uma função contínua é que o limite de f de x, quando x tende a um valor, tem que ser igual à função naquele valor, tá? Isso torna uma função contínua. Bom, vamos ver os pontos em que isso aqui talvez não aconteça. X ao quadrado... Bom, isso aqui é maravilhoso. O domínio é total e pleno, né? Eu não tenho dúvida do domínio dessa função. Se eu simplesmente só tivesse f de x igual a x na quarta mais 3, ou menos, que seja menos aqui na frente, não tenho problema nenhum com essa função. Da mesma maneira, se eu tivesse uma outra função g de x igual a x quadrado mais 9, não teria problema nenhum. Ambas são contínuas. Mas será que se eu definir ela por partes, ela vai continuar sendo contínua? Bom, para ela continuar sendo contínua, em x igual a 2, as duas têm que ser iguais, tá? Em x igual a 2, né, o f de 2, né, já que a gente chamou a primeira de f e a segunda de g, o f de 2 precisa ser igual ao g de 2. Ela não pode dar saltos. Eu não posso chegar aqui, ó, chegar aqui no 2 e de repente a função pular para cá. Não pode, daí não é contínua. Então vamos calcular menos 2 na quarta. Tomar cuidado que o menos está lá fora, ó. Menos 2 na quarta mais 3. Isso tem que tomar cuidado, ó. Menos x na quarta é diferente de menos x na quarta, tá? E eu coloco o parêntese sempre em volta do x. Tá? Menos 2 na quarta mais 3. Eu coloquei 2 por quê? Porque é em 2 que está acontecendo a transição. Isso aqui vai ser 16, menos 16, mais 3. Se o menos estivesse dentro do parênteses, seria mais 16. Isso aqui vai dar menos 13. Para dar sorte. E o de baixo vai ser 2 ao quadrado mais 9,
que é igual a 4 mais 9, que é igual a mais 13. Bom, será que essa função, que conclusão eu tiro? Será que ela é contínua em todo lugar, esse f de x? O que vocês me dizem? Ô, professor. Tinha tudo para não ser, né? Porque são duas funções quadradas, só que uma tá com coisa tá côncava, né? E outra tá convexa. Isso tudo para não ser, pelo menos o que eu tava pensando. Isso pode ser enganoso porque não tem problema nenhum de uma função ser assim e a outra continuar assim a partir desse ponto, tá, Arya? Então, poderia. Uma ser côncava e outra ser convexa, necessariamente não desqualifica. É, porque também estaria tirando o resto do domínio dela depois de um certo ponto, né? Eu não entendi o que quer dizer tirar o domínio depois de um certo ponto. É porque eu tava pensando nela completa, entendeu? Nas duas completas. Tipo, vamos tentar fazer as duas completas aqui, então. Eu pro acho infinito, que entendeu? Isso é importante. E as duas completas, eu acho que foi uma palavra-chave aí que você falou, que é importante. Eu vou colocar aqui... Claro que eu não vou poder fazer isso, né? Se fosse um concurso, alguma coisa assim, ou até uma prova presencial, eu não posso fazer isso aqui, né? Estou lascado. Nós vamos fazer essa análise agora do menos x na quarta mais 3. Como é no ponto 2 que eu quero a análise, eu não vou ir de menos 10 a 10, eu vou fazer o gráfico só de 2 até 4. É no ponto 2, então é de menos 2 até 4, né? De menos 2 até 4. Não, de 0 até 4, seu Ângelo. Se é no ponto 2, você vai fazer de 0 até 4. Fiz o gráfico de 0 até 4 da primeira função e agora eu vou fazer da segunda, que é x² mais 9. Eu só vou dar um zoom, ou vou fazer ela de 1, não, vou dar um zoom aqui, vou fazer ela no máximo até 30 aqui também, de menos 30 até 30 aqui, ó. E no ponto 2, não tem como elas emendarem uma na outra, né? Ficou claro para mim que não tem como elas emendarem? Vocês já vão ver mais claro ainda aqui, ó. No ponto 2... uma vale 13 e a outra, conforme nós calculamos, vale menos 13. Então, não tem como começar com essa e continuar com a outra. Não tem continuidade no ponto 2. Mas isso a gente provou aqui também, que não tem continuidade. Então, suponha que f de x seja isso. Ela é contínua em qualquer lugar? Não! Ela não é contínua porque justo no ponto x igual a 2, elas não se emendam com perfeição, elas não continuam. Como é que algo que não continua pode ser contínuo? E de qualquer maneira, aquilo que você falou é verdadeiro, porque uma é côncava e outra é convexa, né? Mas não é esse o motivo das duas não poderem serem contínuas. Quer ver eu deixar elas contínuas já? Eu vou deixar elas contínuas já em x igual a 2. Sim. É só eu somar ou descontar na primeira, eu vou descontar menos 26. Agora aqui em x igual a 2, né? Vinha por aqui e ela continuou por aqui. Entendeu? Sim, essa ideia de quebra parece que ela não é contínua, mas é, né? Não é usual ver uma função assim. Mas... sim, entendi. É uma continuidade sem vergonha. Eu concordo com você. Mas é uma continuidade porque para ser contínua ele não quer saber se é sem vergonha ou não.
o limite de f de x tem que ser igual a f de c. Só isso. E isso é, seja uma função ou outra. Só que uma é tendendo pela esquerda e outra é tendendo pela direita, mas são iguais, né? Eu acabei gostando dessa questão, né? Ela deu, né? Parecia inocente, né? Parece que ela é contínua, porque de cima é contínua e de baixo é contínua, mas na hora de emendar ela não é. Bom, vamos calcular alguns limites agora. Esses são os exercícios do final do capítulo, tá? Ó, do exercício de revisão. Nós poderíamos agora escolher alguns. Olha, esse aqui, quando eu olhei, eu fiquei com medo. Tá? Eu estava olhando hoje de manhã, não resolvi ele ainda, mas eu confesso que foi um exercício que eu fiquei com medo. Né? Não me pareceu tão simples. Então, já que eu fiquei com medo... Ô professor. Oi. É Luciano. Fala. Essa questão anterior, professora, é que o enunciado está em inglês, né? Essa que a professora acabou de resolver. Ela pede... Eu consegui... assim, ó. Ela pede se é contínua em qualquer ponto. Exato. Tá? Ela fala isso, o enunciado. Aí, embaixo, na função de baixo, x ao quadrado mais 9, para x maior que 2. Ele está pedindo um x maior que 2. E o professor colocou 2 embaixo. Não teria que ser o 3, por exemplo, ali? Eu entendi a tua pergunta, Luciano. Porque o enunciado é em qualquer ponto. Everywhere. Sei. Só que... veja que eu não tenho problema nenhum para x maior que 2 nessa função, não tenho problema nenhum, né? Que pode ser inclusive 2.0001, não precisa ser 3, né? E não tenho problema nenhum para essa função para x menor ou igual a 2. O único local que eu tenho que conferir é em x igual a 2 e em ambas as funções. Na de baixo não precisa. Precisa também, porque nós vamos calcular o limite, tá? O limite. Tá? E o limite da função precisa ser igual à função. Então, qual que é o limite? Vamos esmiuçar mais essa questão, que é importante. Tá? Eu acho que depois que você perguntou, eu ainda me liguei da importância de dar uma esmiuçada. Qual que é o limite de x quadrado mais 9, quando x tende a 2 pela direita, ou seja, 2.00001. Né? Isso aqui a gente sabe que dá 13. Isso dá 13. Agora, esse 13, ele é igual ao f de 2? Quando a gente faz o f de 2, não é f de 2 mais nem de 2 menos, é f de 2. E o f de 2, eu não posso usar essa função de cima. O limite eu posso porque fiz o limite de 2 mais. Né? E além de tudo, o limite de 2 mais, ele precisa, claro, que ser igual ao limite quando x tende a 2 menos, né? Para o limite existir. E o limite de 2 menos, eu vou usar a função menos x quadrado mais 3. Isso aqui vai dar menos 13. Bom, eu já vi que esses dois aqui são diferentes. Bom, se esse limite, quando x tende a 2, já não existe, eu já posso dizer que a função não é contínua, porque o limite não existe. Como é que eu vou dizer que o limite é igual a uma função se o limite não existe? Bom, mas mesmo assim eu vou calcular o f de 2. Tá? O f de 2 é igual para as duas funções, que é menos 2 ao quadrado mais 3, que é igual a menos 13. Mas o que diz que a função é descontínua aqui é que o limite não existe. E para uma função ser contínua, o limite não só precisa existir, como ele precisa ser igual à função. Consegui traduzir alguma coisa aqui, Luciano? Sim, não, entendi. Beleza. Professor, sim? Tem uma dúvida ali. Na função de cima, como x pode ser igual a 2, a gente não necessariamente precisa aplicar limite, né, na função de cima, porque está dentro do... Exatamente. A gente precisa aplicar o limite no sentido de ver se ela é contínua só, né?
Mas aplicar o limite ou não aplicar é a mesma coisa. É um limite óbvio esse. Por isso que não precisa aplicar o limite. Entendi. Beleza. Já tem outros limites que não são tão óbvios, né? Tipo esse aqui, já eu não posso só substituir, né? Que eu posso me dar muito mal. Oi, prof. Sim, fala, Yaya. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida naquele exercício, menos 2 ao quadrado. Esse menos 2, acho que daria 4 ou não? Menos 2 ao quadrado. Ah, só deixa eu ver se eu coloquei certinho aqui, Yaya. Aqui é x na quarta. Aqui eu errei, Yaya. Aqui é na quarta, tá? Aqui é na quarta, porque é essa função aqui de cima, tá? Então eu errei. Aqui ficaria, então, menos 2 na quarta mais 3. Por sorte, eu sabia o resultado de cor. Tá bom, obrigado. É nada, obrigado a você pela pergunta. E agora que vamos fazer esse limite, que eu falei que eu fiquei assustado, mas eu fiquei assustado porque não tinha visto que era x tendendo ao infinito. Quando é x tendendo ao infinito, muita coisa simplifica. Porque um polinômio, eu só vou pegar a parte de maior grau. Eu vou reescrever ele só com os polinômios de maior grau. Vou aplicar a distributiva. Mas não vou distribuir tudo, só vou pegar esse primeiro aqui. Esse aí vai dar 6x na quinta. Só vou trabalhar com esse. E aqui em cima vai ficar 2x na quinta. E o resto eu esqueço, o resto não é nada. Agora, corto esse com esse, vai dar 2/6. Ficou muito mais fácil do que eu pensava. Por quê? Porque era tendendo ao infinito. Se não fosse, eu queria ver eu simplificar isso aí. Vamos pegar mais um. Talvez que não tenda ao infinito. Esse aqui parece um pouco mais difícil, esse 15, né? Esse 15 e esse 16, tá? Vamos copiar esses dois? Professor. Sim. O senhor pretende colocar alguma coisa com E? Sim. Ixi. Vou pegar alguma coisa com E também. Então, vamos fazer o 15. Limite, quando x tende a 0, de 3x menos seno de kx sobre x, né? E ele garantiu que cai diferente de 0, senão já ficaria 3x sobre x, que daria 3. Bom, quando x tende a 0, eu tenho aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Já não é aquele limite óbvio, bonitinho. Então, a gente vai ter que sofrer um pouco. Limite quando x tende a 0, de 3x sobre x, menos o limite quando x tende a 0, de seno de kx sobre x. O primeiro, tranquilo, vai dar 3. O segundo, quase tranquilo. Para mim seria tranquilo se fosse kx sobre kx. Só que daí, se eu multiplicar embaixo por k, eu multiplico em cima por k. Mas k é uma constante, eu vou jogar até para o lado de fora. Agora sim, né? Ficou limite de k seno de kx sobre kx, o k eu joguei para fora. E quando x tende a 0, esse limite aqui dá quanto? O limite de seno de x sobre x dá quanto? É um limite fundamental, que dá 1, né? O limite do seno de x sobre x, ou seno de y sobre y, né? Ele dá 1. O que importa é que esse argumento seja igual a esse. Então, todo esse limite é igual a 3, né? O primeiro limite deu 3, menos k vezes 1, menos k. Esse é o limite. Eu vou fazer um testezinho, né?
3x menos seno de kx sobre x. Agora, eu vou chamar o k de um número aí, 5. 3 vezes x menos seno de k vezes x dividido por x. E vou fazer esse gráfico de menos 1 a 1, né? Ele já está... Não posso colocar k, que ele está colocando aqui a constante Planck, eu sou doido, né? 5, né? Está aqui o gráfico, bastante bonito, na verdade, né? Vamos fazer ele de menos 2 a 2, não de menos 1 a 1. Eu achei ele tão bonito que eu quero pegar um pedaço aí que ele está balançando. De menos 2 a 2, né? E aqui eu consigo ver que ele chegou no valor de 2, né? 1,95. Ali é muito próximo a 2. E quanto que nós achamos mesmo? 3 menos 5, que é menos 2. Né? E eu tenho a impressão que era menos 2 no gráfico, não 2, né? Eu que não vi o negativo, vou voltar para lá para ver se eu acho o negativo. Menos 2. Então está certinho o que nós encontramos. O nosso, se você mudar isso aqui para 4, nós vamos chegar no menos 1. Eu quero colocar de curioso aqui menos 5. Olha aqui, ó. Menos 5 ele foi para 8. Né? E faz sentido. 3 mais 5, 8. Bom, o primeiro nós achamos, né? Até que o que eu tive que me ligar, né? De separar ele em duas partes e me lembrar do limite fundamental. Agora vamos ao segundo, o 16. 16 talvez seja um pouco mais difícil, mas tem um cosseno de θ sobre θ e eu me lembro de alguma coisinha. Tem um limite fundamental que eu tenho, aliás, tem vários limites, né? Que eu tenho que me lembrar um pouquinho. O Rian bem me lembrou antes de um deles, que era o limite quando x tende a mais ou menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado na x. Isso aqui dá que número, Rian? E, professor? Isso aí. Agora, tem outro limite, Rian, que você vai me ajudar aqui também, que é o limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Quanto que dá isso aqui? É 1, né? Porque daí é igual. Sim. Tem mais um agora, que é o limite quando x tende a 0 do 1 menos cosseno de x sobre x. Isso aqui dá quanto? Era 0, não dava? Cosseno de 0 é 1. Mas... É tão simples. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. É verdade. Esse dá 0 sobre 0 e aquele dá 0 sobre 0 também. E aquele lá dá 1 elevado no infinito. Então as coisas não são tão simples assim. Né? Mas nós deduzimos esses dois e o primeiro a gente não deduziu porque era muito difícil. Então nós temos que meio que saber eles. Esses três aí eu tenho que saber decorados, são chamados limites fundamentais. Bom, e como que eu vou usar esses limites, né? Eu vou me usar dessas premissas para calcular outros limites. Por exemplo, o 16. O 16 eu vou escrever assim, eu vou passar essa tangente para fora. Eu posso fazer isso? Então eu vou fazer a tangente do limite quando θ tende a 0, de 1 menos cosseno de θ sobre θ. Você sabe que 1 menos cosseno de θ sobre θ, quando θ tende a 0, é 0. Por quê? Porque é um limite fundamental. Tá? Você não vai dizer que é 0 sobre 0. É 0 porque a gente já calculou, é um limite fundamental. E a tangente de 0 é igual a 0. Nós vimos que é um limite fundamental aqui, ó. Eu já vou
apresentar para vocês ele novamente nos nossos slides. Ele demora, mas ele abre. Esse é o do seno de x sobre x, que dava 1. Depois nós, em seguida, calculamos o 1 menos cosseno de x sobre x, que dava 0. Tá? Aqui está o cálculo dele, toda a dedução, e que ele dá 0. Muito bem, vamos escolher mais um. Olha aqui, olha o E aqui que você tanto queria. Quer que eu faça isso aqui também, Rian? Pode ser, sempre bom. O E na X, o E na tangente. É na tangente de T, por favor. Então, qual que é o limite de E na tangente de T? Bom, enquanto eu escrevo, eu penso, porque eu não sei. Limite quando T tende... Eu vou colocar aqui a 90 graus mais, que parece que é mais fácil para mim pensar. 90 mais, né? 90 graus mais de E elevado na tangente. Bom, 90 graus mais... Vou ter que pensar nessa tangente. Vou desenhar o círculo trigonométrico. Professor, não seria tipo E elevado a quase 0? Será? Tá tendendo a 0, né? Porque vai ser uma tangente muito lá em cima. A tangente eu meço aqui nessa linha vermelha, né? E se eu tenho um ângulo um pouquinho maior do que 90, ele está aqui, concorda comigo? Um pouquinho maior do que 90? Esse está bem maior do que 90, né? Mas é 90 mais. Quanto que vale a tangente? A tangente de 90 graus mais, ela vale menos infinito, certo? A tangente de 90 graus menos, né, de 89, ela vale mais infinito. A de 90 é indeterminada e a de 90 mais é menos infinito. Bom, então eu tenho aqui um E na menos infinito. Que é igual a 1 sobre E na infinito, que é igual a 1 sobre infinito, que é igual a 0. Esse não é E elevado a 0, né? Tudo vale 0. Clareou as ideias aí, Rian? Sim, teria que fazer mesmo o círculo, porque dá uma... é uma pegadinha. É fácil de dar o nó na cabeça. Vamos tentar alguma mais lá do meio, calculando limites. Ali é bom. Deve ter alguma um pouco mais difícil. Essa aqui do Enfocando Conceitos é muito boa. Vamos pegar essas duas. Enfocando Conceitos sempre é ótimo, sempre são ótimos esses exercícios. Vocês viram que eu copiei. Ele não gosta de mim. Vocês viram aparecer ali copiar gráfico selecionado. E não é nenhuma nem duas que esse quadrinho faz isso comigo. Mas tudo bem, é de graça, né? Não podemos reclamar. Explique por que o seguinte cálculo está incorreto. Né? Então, outra é a letra B. Né? Então, a gente está fazendo a letra A.
limite quando x tende a zero mais, né? Não é a zero, é zero mais, de 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Bom, isso aqui você não pode fazer infinito menos infinito dá zero. É muito louco, mas o infinito pode ser diferente do outro, então isso está errado, nunca pode fazer. Infinito sobre infinito, infinito dividido por infinito, tudo que envolve infinito e zero é uma complicação. Então, não está certo, isso aqui está errado. E como é que você vai... Tanto que não dá zero, que na letra B ele pede para mostrar que infinito menos infinito dá menos infinito. Isso quer dizer que esse infinito aqui é maior que esse infinito. Bom, então vamos provar isso, né? Uma maneira adequada e formal é tirar o mínimo. Limite, quando x tende a zero mais, agora tira o mínimo. O mínimo de x quadrado é x quadrado. X quadrado dividido por x dá x vezes 1x. X quadrado dividido por x quadrado dá 1 vezes 1, 1. Então, agora eu fiquei com limite, quando x tende a zero mais, de x menos 1 sobre x quadrado. Não sei se ajudou. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí um pouquinho. Bom, quando x tende a zero, sem dúvida eu vou ficar com dividido por zero aqui embaixo. Eu vou ficar com... Veja bem, eu vou substituir x igual a zero. Se eu substituir x igual a zero, eu vou ficar com menos 1 dividido por zero ao quadrado. Qualquer coisa dividido por zero mais, né? Aqui poderia ser até zero menos, porque é ao quadrado, né? Vai dar menos infinito. Então, acabamos de provar, né, que esse limite aqui dá menos infinito, e não zero. Eu posso também fazer o gráfico dessa função, né? 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, para conferir. 1 dividido por x menos 1 dividido por x ao quadrado. Olha aqui, ó, quando x tende a zero, ela vai para menos infinito e não para zero. Então, e pelos dois lados, né? Pelos dois lados. Então, a gente acabou de confirmar isso. Vamos ver se encontramos mais um exercício legal. Aqui de calculando limites mesmo seria legal. Professor. Sim. Luciano. Pode voltar nessa última aí, tem uma questão ali só rapidinho para você ver. Sim. O x está tendendo a zero pela direita. Sim. O positivo é pela direita de zero. Então teria que ser... E se eu substituir o x por valores positivos? Você pode substituir, por exemplo, para ter uma noção, né? Você pode substituir ele por 0,1, né? Menos 1 dividido por 0,01 ao quadrado. Né? E aqui você vai encontrar um valor bastante grande, um valor tendendo ao infinito. Né? Não pode substituir por 2 ou por 3, tem que ser por um número próximo a zero, né? Um zero positivo. Né? E eu vou fazer isso agora. Eu vou apagar. 0,1 menos 1 dividido por 0,1 ao quadrado. Né? Veja que isso deu um número menos 90. E se fosse o número mais próximo de zero, vou colocar aqui mais próximo de zero ainda, né? Deu um número bem enorme, né? Vezes 10 na quinta. Então, quando ele tende a zero positivo, vai dar menos infinito. E zero negativo, bom, teria que colocar, né? Mas como a gente viu, não importa se tende a zero positivo ou negativo, porque esse ao quadrado aqui vai fazer sempre virar menos infinito. A parte de cima sempre vai dar menos 1, tá?
Não importa se o zero é positivo ou negativo, em cima vai ficar menos 1 sempre. Não importa se o zero é positivo ou negativo para essa função, porque ele vai ser elevado ao quadrado e vai virar zero positivo de novo. Sempre, esse limite, sempre, quando x tender a zero, não importa se é positivo ou negativo, zero mais ou zero menos, o resultado é menos infinito. Tanto é que nós vimos no gráfico aqui, né, Luciano? Vou dar uns Ctrl Z aqui. Não importa se tende a zero pela esquerda ou pela direita, a função vai para menos infinito. Consegui clarear bem? Entendi. Beleza. Vamos pegar mais uma aqui do Enfocando Conceitos. Essa 42 parece ser uma boa questão. De cálculo de limites também. Explique por que o seguinte argumento está incorreto. Está um pouco pequeno aí para vocês, deixa eu dar uma aumentada. O limite de 1 sobre x menos 2x² mais 2x. Tá? Aqui é igual ao limite, foi colocado 1 sobre x em evidência. Daí, aqui fica 1 menos 2 sobre... Até aqui parece muito correto, tá? Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou reescrever ele do lado de cá. Então, eu tenho 1 sobre x menos 1 sobre x vezes 2 sobre x mais 2. Isso está certo, esse pedaço daqui para cá está certo, daí ele colocou o 1 sobre x em evidência. Então, esse pulo aqui está ok. Bom, daí foi feito infinito, que é esse daqui, 1 sobre 0. Bom, o problema é que 1 sobre 0... ele pode ser mais ou menos infinito. Não é só infinito. Tá? Então, pode ser mais ou menos infinito. Vezes, daí aqui ficou 1, né? Quando x tende a 0, né? Vai ficar 1 menos 2 sobre 2, 1 menos 1, que dá 0. Né? Mais ou menos infinito vezes 0, eu não sei o que dá. Mesmo mais ou menos infinito vezes 1, pode ser mais infinito ou menos infinito, daí o limite não existe. Agora, vezes 0, infinito vezes 0 pode ser qualquer coisa. Então não está certo esse raciocínio, né? Não é, o infinito vezes 0 não é garantido que dá 0. Depois ele pede para mostrar que esse limite vale 1/2. Essa aqui é a parte difícil. Achar o defeito no que os outros fizeram sempre é mais fácil do que achar fazer melhor, né? Então vamos lá. Limite, quando x tende a 0. A única alternativa que eu vejo aqui é tirar o mínimo. Então, não vejo outra saída. x² mais 2x. E agora, esse dividido por esse, tudo dividido por esse, só sobra de lá. Vai ficar x² mais 2x menos... Agora, tudo isso aqui dividido por esse da x, vezes 2, 2x. A gente deu uma sorte enorme, porque esse vai cortar com esse. Limite, quando x tende a 0, de x² dividido... Veja que aqui embaixo eu ainda posso dar uma melhoradinha. Eu vou deixar x² que multiplica x mais 2. E aí eu vou cortar esse com esse. Bom, aqui ficou 1 se eu cortei, né? E o limite vai ficar 1 sobre 2, que é 1/2. Então, quando x tende a 0, todo esse limite, né? Toda essa função tende a 1/2. A função, de fato, não existe.
mas o limite é 1/2. Eu vou, de novo, colocar ela aqui no gráfico. Eu costumo fazer isso porque me ajuda a ter um entendimento intuitivo da função. Então, 1 sobre x menos 2 sobre x quadrado mais 2x. X quadrado mais 2 vezes x. Quando x tende a 0, então tá legal, de menos 2 a 2, né? Quando x tende a 0, eu consigo ver aqui. Eu vou fazer esse gráfico agora de menos meio a meio, porque ele subiu demais para lá. De menos 0,5 até 0,5. E aqui eu vejo que a função não existe, ficou até meio abertinho ali o gráfico, né? Vou tentar dar um zoom aqui para que vocês vejam. Né? Ficou até meio abertinho, vou tirar esse cara daqui, vocês veem que ficou meio abertinho, né? E ali eu vejo que deu o valor de 0,49, entre 0,49 e 0,52, parece que deu mais ou menos 0,5. Bom, esse valor era 0,5 meio, tá certo, deu 0,5. Tá? Então, nós confirmamos, né? A função não existe, mas ela tende a 0,5. Professor, sim? Tu pode repetir o que tu fez na parte de baixo da fração? Claro. E nesse pulo daqui para cá, né, Samantha? É Andressa. Andressa, desculpa. Nesse pulo, né? O que aconteceu? Eu fiz ali x que multiplica x mais 2. Tá? Essa parte aqui de dentro é x que multiplica x mais 2. E daí x vezes x deu esse x quadrado aqui. Ficou tranquilo agora? Sim, entendi. E como é que você sabe, né? Porque tinha que fazer isso. Isso só se ferrando, fazendo exercício. Né? Infelizmente não tem outra fórmula para essas iluminações irem aparecendo na cabeça conforme a gente vai resolvendo. Né? Então, tá bom, meus caros. Eu acho que nós fizemos aí uma boa revisão. Vocês têm as provas passadas. Eu recomendaria fortemente, se vocês estudam as provas passadas, não que a nossa prova vai ser igual de forma alguma, né, mas vocês já conhecem o estilo do que o professor gosta das questões. O professor tem esse jeitão aqui, já ajuda um pouco, né, a se direcionar para onde estudar mais. Então, eu aconselho, eu coloquei o link lá com as provas passadas, né, então façam as provas passadas, é um excelente exercício para descobrir o jeitão do professor, né, e vocês tirarem boas notas, que também é importante. O conhecimento, sem dúvida, é fundamental, mas quem não gosta de uma boa nota, né? Volto a dizer, não vai ser igual, né? A prova vai ter aquele estilo, mas seria uma coisa totalmente... Seria até uma piada, né? O professor dá a prova e depois cobrar a mesma coisa que deu, né? Tipo, dar a prova antes da prova. Né? Isso não faz o menor sentido. Então tá, até daqui a pouquinho na nossa aula de geometria analítica, onde vamos aprender um pouquinho mais sobre planos, equação do plano. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu.